Bem, este primeiro tema, ele é a primeira parte do livro. Esse livro, ele saiu de vários ciclos de debate centrado nas transformações históricas do capitalismo, com ele o mundo do trabalho, as relações de trabalho, a organização do trabalho, a organização da produção e, com certeza, aspectos que interferem e influenciam profundamente a formação, a qualificação do trabalhador. São coisas diferentes, formação do trabalhador e qualificação do trabalhador, mas que estão bastante imbricadas nessa questão. Nesta primeira parte, em torno da questão da mundialização, o objetivo é estar centrando a discussão no processo histórico de transformação do modo capitalista de produção. Um modo de produção cuja característica histórica, desde o seu nascimento, é de alargar as fronteiras. O capitalismo nasce com as grandes navegações, ele nasce com a expansão do comércio e veio com aquilo que Sérgio Castanho chama de marés da mundialização, da transformação, né, ou da globalização. Ele foi adquirindo essas características de um capitalismo crescentemente mundializado, né, que hoje muitas pessoas denominam de globalizado, né, para dar esta noção de que este modo de produção, cujo objetivo é obter lucratividade, o modo capitalista de produção é um modo gestado sob a ótica do capital. E a gente nunca pode esquecer que o capital não é uma coisa, o capital não é o dinheiro que a gente tem no bolso. O capital é uma relação social que pressupõe acumulação, pressupõe pegar esse dinheiro, pegar um bem, colocá-lo no processo de produção, colocá-lo no interior da economia e, ao final, obter mais lucro, obter uma expansão da própria riqueza, do próprio dinheiro e assim por diante. E ao pensar nas condições para isso, o capitalismo crescentemente teve que se mundializar, ele teve que se internacionalizar como forma de ampliar para além das fronteiras nacionais, para além, né, das aldeias, o seu espaço de atuação como forma de maximizar a própria capacidade de acumulação do capital, né. De forma geral, este processo ele passou por três grandes etapas, três grandes processos de transformação. O primeiro é aquele que coincide com a transformação que está ocorrendo no modo de produção feudal e passa a ocorrer no interior deste modo de produção, transformando as suas relações e adquirindo novas características e novas relações. É o processo pelo qual o modo de produção feudal entra no processo de decadência e dá-se a formação do modo capitalista de produção, que Marx denominou de acumulação primitiva de capital, um processo no qual o capital se inicia e se transforma. A segunda fase é quando o capitalismo adquire as suas características básicas, né? Este momento ele se instaura com a Revolução Industrial, né, estabelecendo a grande fábrica, a organização da produção que lhe é característica, as relações de trabalho, burguesia e proletariado, como as formas básicas de organização deste modo de produção e que poderíamos denominá-lo de modo capitalista de produção.
E a terceira etapa passa a se dar com a crise deste modo de produção, né, que é uma crise, ao mesmo tempo, de superprodução, mas de superacumulação. Acumula tanto capital que o capital ele passa a exigir transformações que busquem adequar o revolucionar constante das forças produtivas que se tornam crescentemente social com uma acumulação cujo caráter é privado. Este processo tem início por volta de 1873 e vem até a atualidade, na qual nós vivenciamos a terceira grande crise profunda do modo capitalista de produção. Como eu observava na discussão anterior, na primeira parte em que discutia a mundialização, o processo pelo qual um modo de produção passa a se transformar e ter as suas estruturas, características, enunciando algo novo que vem depois, tal qual ocorreu no processo de desagregação, né, de decadência do modo de produção feudal e o processo de formação do modo de produção capitalista, é isso que também se verifica a partir do momento que se instaura as grandes crises do modo capitalista de produção. É um momento no qual a luta de classes se agudiza, em que as características fundamentais do modo capitalista de produção, em decorrência da luta de classes, passam a ser profundamente desestruturadas, questionadas, abrindo um longo ciclo de transição. A transição, ela sempre é um processo longo, é um processo histórico longo. Devemos lembrar que a transição do modo de produção feudal para o capitalista decorreu pelo menos 3, 4 séculos. Né? Nós vivenciamos a transição do modo de produção capitalista para um modo de produção com características sociais e coletivas mais profundas, desde 1873, desde a década de 1870, desde o último quartel do século XIX. Né? O processo de transição, ele sempre enuncia que as características mais básicas do modo de produção em transição, no caso capitalista, estão se desagregando, decorrência da própria luta de classes, das próprias contradições inerentes a este modo de produção. Do ponto de vista teórico, o enunciado é que o desenvolvimento das forças produtivas, quanto mais avança, mais torna a produção de um caráter social. Se a gente pensar hoje a produção manual dos albores do capitalismo, com a grande maquinaria e com os processos de automação, vão tornando-se cada vez mais de caráter social, dependem cada vez menos da pessoa e de suas individualidades. Quanto mais ocorre esse processo de desenvolvimento das forças produtivas, as características individuais e a própria acumulação privada dos meios de produção, do capital, dos recursos financeiros, passa a ser profundamente antagônica a este processo crescentemente social do modo de produção, que passa a ser desmoronado, um processo de desmoronamento. Se a gente pensar quais são as características basilares do modo capitalista de produção, é a propriedade privada, mercado e característica da ideologia, da filosofia que lhe dá sustentação, o liberalismo, as liberdades individuais. Ora, é exatamente com as crises que
estes grandes pilares do modo capitalista de produção, eles vêm sendo desmontados, eles vêm sendo questionados, né? O que é hoje a propriedade privada dos meios de produção, quando os grandes monopólios, eles são propriedade privada de quem? Dos acionistas? Não, mas o acionista proprietário, ele detém ações e não propriedade, né? A outra característica, o mercado, né? O mercado mundializado, controlado por grandes monopólios nos diversos setores da economia, é livre mercado para quem? De quem? E, finalmente, liberdade, né? Que liberdade se tem hoje sob as condições do capitalismo? Quem pode, em sã consciência, dizer que goza de plena liberdade, quando até mesmo os seus passos cotidianos são absolutamente fiscalizados, né? O capitalismo que surge questionando a impossibilidade do livre trânsito nas estradas feudais, hoje colocou pedágios em todas as suas estradas como forma de maximizar seu lucro. E aonde vai a liberdade das pessoas irem e virem? Bem, o foco nessa terceira parte do livro, que é a terceira grande temática, é que, com as transformações históricas do modo de produção capitalista, também a educação, ela iniciou um processo de transformações bastante profundas. De modo geral, se pegarmos a história da educação do final do século XIX para cá, hoje o que se teve foram reformas que sucederam reformas, né? Até hoje, se a gente pode pensar o que caracteriza a nossa história da educação, pouco é termos conseguido criar um sistema educacional orgânico, articulado, e a gente olha para trás e vê uma sucessão de reformas educacionais, inclusive no que diz respeito à qualificação do trabalhador, né? Com a criação de processos e cursos objetivando criar situações e condições para permanentemente colocar o trabalhador numa situação de necessidade de se qualificar, requalificar, reciclar e assim por diante, né? De fato, a grande transformação ocorrida foi em termos de ampliação do atendimento escolar. A educação ela se transforma, adquirindo características de atingir crescentemente setores da população antes não atingidos. Portanto, há um processo crescente de universalização da escolarização, né? Com um padrão de qualidade que é inerente à necessidade que se tem socialmente da escola que está aí, né? Quando eu tenho lecionado com história da educação, eu sempre observo, olha, não pensem que em cada momento histórico não se constituiu, não se criou a escola e a escolarização que é necessário e adequado para cada época, para cada
para cada condição da organização. Ao contrário, cada momento histórico, cada sociedade, ela produz a educação de que necessita. Obviamente que estou me referindo à classe que detém a hegemonia desta sociedade, que detém a burguesia, que hegemoniza a produção, que hegemoniza a estrutura da sociedade e, portanto, ela cria a estrutura e organização com o conteúdo da educação que mais se volta a seus interesses. Como esse processo ele não é mecânico e com uma direção pré-estabelecida, mas é contraditório, é evidente que da mesma forma que as lutas de classes, elas agudizam o processo de transformação e possibilitam o processo de transformação, também na educação, a luta de classes, ela se coloca. E neste sentido, ainda que a burguesia busque estabelecer o processo e a reforma educacional que corresponde a seus interesses, os interesses antagônicos, isto é, dos trabalhadores, é possibilitar a seus filhos, aos filhos da classe trabalhadora, o máximo de educação. O que significa não apenas universalizar a escola, não apenas universalizar o ensino, mas possibilitar aos filhos dos trabalhadores um ensino de qualidade, que lhe transmita os saberes historicamente acumulados pela humanidade, uma vez que, se é possibilitado não apenas aos filhos da burguesia, mas também ao proletariado, o acesso aos saberes que a humanidade produziu e que torna possível a produção da vida social, a produção dos bens que são necessários à existência hoje, se o proletariado também detém esses conhecimentos, um primeiro patamar está posto. Mas é insuficiente ainda. Para os filhos dos trabalhadores é necessário uma educação que seja formadora de consciências críticas, que saiba o porquê das suas condições societárias. E mais, que saiba que a sociedade, que a vida social, ela não é eterna, que a história se transforma e que é possível construirmos uma outra história. E se os filhos dos trabalhadores não tiverem consciência da possibilidade de que outra história é possível e que essa outra história está colocada em nossas mãos, porque nós somos os sujeitos da transformação histórica, o nosso papel como educadores ainda não foi plenamente atingido. Acredito é na rapaziada que segue.